Bom dia, pessoal. Eh, atendendo a pedidos, né, de pessoas que entraram em contato comigo no privado e me pediram para trazer mais informações sobre o transtorno de ansiedade generalizada, né. Eu procurei, assim, trazer um pouco mais de informação para essas pessoas e eu espero agregar um pouquinho mais de conhecimento a vocês. Então, assim como a gente falou no outro vídeo, o medo e a ansiedade, eles fazem parte do nosso cotidiano, né? Eles fazem parte do nosso dia a dia. Quando a gente tem uma entrevista para um novo emprego, quando a gente tem uma viagem, né, que a gente está esperando por muito tempo, né, que a gente está naquela euforia, e é um lugar que a gente não conhece, é normal que a gente fique ansioso por isso, tá? É um estado perfeitamente normal do ser humano. Ele só passa a ser um estado psicológico quando esse transtorno se torna constante e diário, né? Quando ele se torna constante e diário, a gente começa a ter problemas maiores. E aí, assim, quando isso começa a dominar o nosso dia a dia, esse medo excessivo, né, essa ansiedade excessiva, aí a gente tem que procurar ajuda, né? E por um profissional especializado, como eu já falei para vocês, tá? A ansiedade, ela é um sentimento vago, desagradável, é um sentimento vazio, entendeu? Não adianta quem está do lado de uma pessoa que está em crise de ansiedade, não adianta a pessoa ficar tentando acalmar esse indivíduo. Porque quanto mais você fala para a pessoa ter calma, mais agitada ela vai ficar. É preciso que se entenda que a pessoa que tem a crise de ansiedade, ela não tem controle sobre seus pensamentos, sobre suas atitudes. Ela não tem controle. O que ela sente, entendeu? É uma coisa assim, involuntária. Ela não sente, né, porque ela quer e ela não consegue fazer aquilo parar na hora que ela quer. Entendeu? São sentimentos involuntários. Então, quer ajudar? Fique perto, fique quietinho. Se precisar, segure a mão dessa pessoa, transmita calma. Você não precisa falar para transmitir calma, tá? Basta você mostrar que você tá ali, tá certo? Essa reação desestabilizadora, ela pode ocorrer com sintomas psicológicos e com sintomas físicos, tá? A crise de ansiedade, ela pode ocorrer dessas duas formas. Eu vou dar alguns exemplos. Na parte dos sintomas psicológicos, são os medos irracionais, a gente fala que são irracionais porque são medos por coisas que pra gente, para quem não tem, é banal, né? Mas para quem tem, não é. A pessoa fica apreensiva demais, tem medos diversos, né? Entre outras coisas. São vários os sintomas psicológicos, né? E tem os sintomas físicos, que são relatos de taquicardia, né? Relatos de aumento da pressão arterial, de dor no peito, de aperto no peito, né? Aquela sensação de sufocamento, tudo isso são sintomas físicos.
tá? E são sintomas que realmente a pessoa sente, tá? Não é brincadeira. Tem pessoas que têm crises tão fortes, né? E eu sei do que eu tô falando, que não conseguem nem falar, tá? Elas só conseguem chorar. Tem pessoas que não conseguem nem escrever, porque os músculos enrijecem. Então, assim, os sintomas físicos são sintomas fortes e a pessoa não tem controle em relação àquilo, tá? A ansiedade e o medo, elas podem ser reconhecidas como patologias, porque é o que eu falei, ansiedade e medo todos nós temos, mas elas podem ser reconhecidas como patologias quando elas vêm de forma exagerada, tá? Desproporcionais em relação ao estímulo, ou seja, em relação ao fato em si, tá? Ou quando elas interferem na qualidade de vida do indivíduo, como nós falamos no outro vídeo, na sua qualidade de vida social, né, no seu relacionamento com os outros, na sua qualidade de vida profissional, na sua qualidade de vida emocional, tá? Então, no seu desempenho diário. Então, quando isso acontece, aí é bom que se procure ajuda, porque o transtorno pode já estar se instalando, tá? Os transtornos ansiosos, eles são os quadros mais comuns, né? São mais comuns do que a gente imagina, tá? E assim, tem crescido assim, de forma assustadora. E são comuns tanto em crianças, como em adolescentes, como em adultos. Porém, existem fatores que contribuem para o aumento do surgimento desses transtornos. Eu vou falar alguns para vocês. O fator idade. Como eu falei, eles podem aparecer em qualquer idade. Na infância, geralmente, pode começar com um medo irracional, um medo de escuro, que geralmente as crianças têm, de algum bicho, né, de algum estranho. Isso é normal, tá? Quando isso começa a se tornar exagerado, né, é bom que se comece a ter uma certa vigilância em relação ao desenvolvimento desses medos, porque eles podem evoluir para uma ansiedade maior, né? E geralmente isso acontece quando surge algum problema na vida dessa criança, né? Geralmente, tá, gente? Não é via de regra, tá? Como uma separação dos pais, como crianças que já têm tendência a ter transtornos obsessivos comportamentais. Então, tem que se ficar de olho e se monitorar isso, tá? Essas crianças, elas podem vir a desenvolver depressão, podem vir a desenvolver outros tipos de transtornos de ansiedade, né? E mais tarde, na fase adulta, pode até desenvolver algum tipo de dependência química, como o alcoolismo, por exemplo, tá? Existem os fatores sociais, né? Onde é comprovado que pessoas solteiras, pessoas separadas, divorciadas, elas têm mais tendência a ter o TAG, porque são pessoas que vivem mais isoladas, geralmente são pessoas que não têm muito contato com amigos e não têm o apoio da família, muitas vezes. Então, são essas pessoas, né, não são todas, mas essas pessoas que têm esse quadro têm tendência a ter o transtorno de ansiedade. Fatores traumáticos que podem acontecer na vida do indivíduo, né, que pode ser um assalto, uma perda grande, né, de um ente querido, isso pode desenvolver, né, uma curiosidade que se tem isso aí, que mais que o dobro do número de casos de transtornos de ansiedade
eles se instalam em mulheres, né? Devido ao nosso problema de grande mudança, essas mudanças hormonais que a gente tem, né? E uma maior exposição ao estresse, porque a mulher de hoje ela é exposta a um grande nível de estresse, porque ela tem que dar conta de casa, de filho, de serviço. Então ela tem pressão no serviço, ela tem os problemas de casa para resolver, e tem os problemas dela mesma, né? Pessoais, físicos, né? Os problemas hormonais. Então, assim, a mulher tem o dobro de chances de desenvolver os transtornos, tá? Nós temos também as doenças graves, onde o indivíduo começa a se preocupar já antecipadamente com os transtornos que essa doença vai trazer para ele, né? Como vai ser a evolução dessa doença, a questão financeira, o quadro clínico em si. Então, essa preocupação com esse futuro, né, no caso de doenças graves, pode desenvolver um transtorno de ansiedade. Fatores genéticos, são pessoas que já nascem com essa predisposição, e às vezes mais de uma pessoa da família pode desenvolver o quadro de ansiedade ou outros transtornos, tá? Podem desenvolver o mesmo transtorno ou outros diferentes, as pessoas de uma mesma família, ok? E por último, o abuso de substâncias, né, gente? O abuso de substâncias, tanto lícitas como ilícitas, as drogas, o álcool, o cigarro, né? Eles contribuem grandemente para um transtorno de ansiedade, entre outros transtornos, tá certo? Então, eu espero ter trazido um pouco mais de conhecimento para vocês sobre o assunto, tá? Eu vou procurar fazer para vocês um vídeo semanal para a gente falar sobre os assuntos desses transtornos mentais, tá? Me pediram muito para falar sobre esquizofrenia e sobre toque. Não sei qual dos dois eu trarei no próximo vídeo, mas eu vou ver se eu consigo trazer um desses dois para a gente falar um pouco sobre o assunto, tá? E no mais, eu agradeço a paciência de vocês, a atenção, e espero ter ajudado de alguma forma com mais um pouquinho de informação, ok? Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe.